Bom, eu vou falar sobre funções biolomorfas em espaços de Banach. Os resultados que eu vou falar aqui é em colaboração com Humberto Carrion, que é meu colega de trabalho no IME, e com o Pablo Galindo, que é um professor da Universidade de Valência. Bom, primeiro eu vou colocar algumas notações, né, que para mim o meu espaço de Banach será sempre complexo. L de E serão os operadores lineares de E em E, e quando eu tenho operador linear, o espectro, que é sigma t, vou denotar pelos números complexos, de forma que t menos lambda i é não invertível. O delta de 0,1 é o disco unitário do plano complexo, aberto, e o S de 0,1 é a esfera. Bom, mais ainda, se eu tiver um aberto, H de V em E, são todas aplicações holomorfas de V em E, significa que são funções que têm a derivada de Frechet em cada ponto, que no fundo nós vamos denotar isso de que maneira? Cada vez que eu pego uma F e um ponto desse aberto, vai existir um operador linear limitado, que é a derivada de Frechet, né? Que eu vou denotar por df de P, e que na realidade ela é dada de que maneira? Por esse limite aqui time, né? Bom, como é que começa essa história da gente querer estudar as funções biolomorfas, né? Ela começa lá em uma variável a respeito do lema de Schwartz, né? O lema de Schwartz diz o quê? Um lema que, né, um lema clássico, de certa maneira chamado de uma coisa simples, né, das funções de uma variável, e que tem grandes influências em diversas direções, né? Que ele diz o quê? Se eu tiver uma função que é holomorfa, analítica, né, do disco unitário no disco unitário, que deixa o centro do disco constante, quer dizer, leva nele próprio, né, mantém ele fixo, e a derivada, o módulo da derivada nesse ponto é 1, então a função será uma rotação, ou seja, ela será um f de z, será um e θz, onde θ é qualquer número real. E, bom, a importância do lema de Schwartz é enorme, né? Inclusive, Chondinin escreve um livro com esse título, né? Schwartz-Lema. Chondinin é um especialista de análise complexa de dimensão finita, um grande especialista, para ser mais justo a ele, né? Que trabalhou na Universidade College de Dublin e que hoje em dia está aposentado. Mas ele veio dar um curso de verão na Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, e nesse curso, o curso chamava, em 87, o curso chamava o Lema de Schwartz, e ele fez um curso para os pós-graduando, onde a ideia era unir todos os pós-graduandos. Então, a ideia era começar com um tema que ele pudesse diversificar ou fazer a interdisciplinaridade, né? Então, ele começou para quem fazia análise complexa em dimensão infinita, era importante, para quem fazia análise funcional, era importante, para quem estudava GD sobre os complexos, era importante, para quem estudava teoria potencial, era importante, para quem estudava teoria do ponto fixo. Então, ele fez um curso onde ele conseguia abranger os pós-graduandos. E depois desse curso ele escreveu o livro, né? Então esse foi um livro que ficou de pouca circulação, né? Poucas pessoas estudam isso, né? E um tempo a editora deve ter recolhido e ele voltou a publicar em 2016 na Dover, né? Antes estava no Oxford, agora está na Dover. Aqui na USP a gente tem a versão de 89, só que não é a USP São Paulo, mas a USP São Carlos, né? E que é um livro que atualmente dá para se consultar até online, porque se disponibilizou para todo mundo que está na USP, né? E aí, vamos lá. Bom, o que é o título da palestra, né? Eu vou dizer que se eu tenho um aberto, uma função vai se chamar biolomorfa, se ela for objetor e holomorfa, cuja inversa dela é holomorfa, né? Em espaços de dimensão finita, se eu tiver um domínio para a gente sempre vai ser um aberto que é conexo, né? Se eu tiver um domínio limitado, e tiver uma objetora que for holomorfa que fixa um ponto, a aplicação inversa é holomorfa. No fundo, é o seguinte teorema, né, que a gente chama, que é o teorema de Cabrera-Teodoro, Cartan, e Rupp, que a gente chama isso de uma extensão do lema de Schwartz, né, para domínios em espaços de dimensão E. Então, eu tenho aí um domínio, que, de novo, é um aberto conexo, e F é uma função que vai de ômega em ômega e que fixa um ponto do domínio. E de forma que o módulo do determinante da derivada dela nesse ponto, do operador diferencial nesse ponto, né, seja 1. Então, a F é biolomorfa, né? Na realidade, esse é o jacobiano que está dizendo o quê, né, em dimensão finita? Que os autovalores têm módulo igual a 1. Tá? Bom, e
Quer dizer, esse tema aparece, esse teorema aparece no livro do Dinin, é discutido lá também, e aparece também um primeiro, quer dizer, existem várias direções que se trabalhou com a história de estudar a biolomorfia, eu vou seguir uma direção, vou falar a respeito disso, né? O Harris, por exemplo, fez o lema de Schwartz para dimensão infinita, para espaços normados, onde ele trabalhou com as bolas, e primeiro ele começou vendo o que ele precisava, né? Ele pegou uma função biolomorfa entre as bolas de um espaço, era até de Banach, né? De dimensão infinita, e ele viu que se ela fosse biolomorfa e fixasse um ponto, o diferencial dela ia ser uma isometria, ia ser um isomorfismo isométrico. E depois, 2 anos depois, ele demonstra isso, que se ele tivesse uma função holomórfica que fixa um ponto e cujo diferencial é isomorfismo isométrico, ela é ser biolomórfica. Então, isso é um resultado também que está no livro do Dinin, porque ele abrange até esse ponto por causa da data. Mas o trabalho que eu vou apresentar aqui, nós nos inspiramos, dizendo assim, num trabalho do Sima, Krenkin e Kantz, que demonstram em 2017 o teorema do caráter teodórico Cartan, Cap e U para espaço de Hilbert de dimensão infinita. Então, o que eles demonstram aí é que eu tenho um H Hilbert separável, um domínio que é convexo, ilimitado. Se eu tenho um ponto daí, uma função holomorfa que fixa esse ponto, quer dizer, leva ele nele mesmo, a condição, coloco uma condição sobre a diferencial se ela for triangularizável, e o espectro dessa diferencial, se estiver contido na esfera unitária, a função será biolomorfa. Tá? Então, quero chamar a atenção aqui que esse terceiro item não tem como fugir dele. Nós, na realidade, provamos que, se a gente tiver uma função holomorfa em qualquer espaço, que ela fixe um ponto, o espectro dela vai estar sempre na esfera unitária. Ou seja, se a gente quer que ela seja unimorfa, biolomorfa, nós vamos precisar que o espectro da diferencial no ponto P esteja na esfera unitária. E aí, quando nós olhamos para esse teorema, nós começamos, vamos tentar melhorar, né, ou estender esse teorema, ou mexer no espaço de Hilbert, ou mexer no domínio, tentar mexer em alguma coisa para melhorar esse teorema, né? E foi assim que a gente começou e conseguiu obter no primeiro instante, resultado. Eu vou só falar aqui o que é triangularizável para esclarecer, porque ser triangularizável vai implicar que o espaço é separável, sempre. Porque o que é ser... isso aqui eu só tinha comentado a mesma coisa, né? Que se ela é biolomórfica e fixa um ponto, a diferencial dela nesse ponto vai estar contida na esfera unitária, né? O espectro, desculpa. E aí vou falar o que é triangularizável, porque eu usei essa hipótese lá do teorema deles, né? Se eu tenho um operador, ele vai ser triangularizável se existir uma sequência linearmente independente em E, que o subespaço gerado por ela é denso em E, de forma que para cada x no subespaço gerado por n elementos dessa sequência, a imagem do T de x também está no mesmo espaço gerado por esses n elementos. Ou seja, cada vez que eu pego um número finito dessa sequência, pego o subespaço gerado, esse subespaço é invariante por T, né? Então, isso vai ser triangularizável. No fundo, o que a gente está dizendo, né, que cada vez que eu aplico T no E de K, ele é uma combinação linear de termos finitos até o K, né, dessa sequência. E que se eu olho do ponto de vista de restringir esse operador, né, ao subespaço gerado pelos K elementos, você vai ter aí uma matriz que tem triangular superior, né? Onde na diagonal principal você tem os betas iguais, aí, né? Beta 1, beta 2, 2, e acima são os demais que fazem a combinação dos demais membros, né? Não só do que você está calculando nele. Tá? Então, isso, em 2013, nós conseguimos estender o teorema então, do Sima e os coautores, no sentido que nós pegamos um espaço de Banach dual separável, porque eu vou permanecer que o diferencial é triangularizável, quer dizer, se eu tiver um operador triangularizável no espaço, ele é separável, não tem jeito. E aí nós trocamos o espaço e trocamos o aberto. O aberto é um domínio limitado, com a propriedade de separação, já eu falo o que é isso, e cujo fecho fraca estrela dele coincide com o fecho do aberto, ainda limitado. Se eu tenho um ponto no meu aberto, uma função holomorfa, né, que vai dele nele mesmo, que fixa esse ponto, se o diferencial dessa função for triangularizável, então a gente usa a mesma hipótese, né? E os elementos da diagonal tiver módulo 1, a gente consegue mostrar que a função é biolomorfa.
Então, a gente conseguiu mexer no espaço original, né, de ser híbrido, passamos para um Banach dual separável e conseguimos mexer no aberto. Acontece que, bom, o que é esse aberto aí, no fundo, que tem a propriedade da separação, né? Ter a propriedade da separação significa que cada vetor que eu pego no fecho desse aberto, e não nele, né, está na borda, vamos dizer, vai existir uma função analítica na vizinhança desse fechado, de forma que no ponto U ela assume o valor 1, e no interior do A, ou seja, no A que é aberto, né, ele vai ter um módulo menor que 1. No fundo, você diz que tem uma função analítica que numa vizinhança desse fechado ela vai ter um peak point em U, né? Quer dizer, ela tem um máximo aí e o resto ela é menor do que 1. E, bom, naturalmente que todo convexo vai ter a propriedade de separação, né? Porque a gente queria melhorar a história, né? Não tirou o convexo, a propriedade de separação era viável. Por que todo convexo tem a propriedade de separação? Porque a gente usa Rambanach, né? Se eu pego um U que não está no ômega, pelo teorema de Rambanach vai existir um número, existem, né? Um número real e um funcional linear contínuo, de forma que esse funcional, a parte real dele é sempre menor do que alfa, e a parte real nesse ponto, U, ela é maior ou igual a alfa, quer dizer, você está separando aí no fundo, né? Aí a gente, com isso, você pode definir uma H para ser exponencial da φ menos a φ de U, né? SH vai ter valor absoluto menor que 1 nesse aberto ômega, e no ponto 1 ela vai valer 1, né? Ou seja, a gente consegue mostrar que o convexo tem a propriedade de separação usando o teorema de Rambanach, o teorema de separação de Rambanach. E aí, quer dizer, existem conjuntos que têm a propriedade de separação sem ser só o convexo? Existem, só que requer um monte de... A gente já estava feliz porque encontrou um exemplo de que isso valia, né? Mas só que aqui eu vou falar que tipo de conjunto é sem dizer quem ele é, né? Então, ele é um aberto, relativamente compacto, estritamente pseudo-convexo do CN, né? Com a propriedade C2 boundary, com tudo isso ele vai ter a propriedade de separação. No fundo, quem trabalha um pouco com holomorfia em dimensão finita, né, trabalha com todos esses conceitos, né, e eles aparecem no estudo, por exemplo, nesse livro do Range, que é de funções holomorfas em várias variáveis complexas, né? Eu não vou dar aqui definir o que tudo isso, era só para dizer assim, olha, tem abertos com mais do que os convexos para ter essa propriedade da separação. E a gente também mostra que o produto cartesiano de 2, que tem a propriedade de separação, também tem a propriedade de separação. Tá? Então, dá para pegar uma dimensão finita com dimensão infinita convexa e criar um novo que tenha a propriedade de separação. Então, o que acontece? A gente conseguiu uma classe de abertos que é maior, né? Porque ela contém todos os abertos convexos. E o que tem de importante nessa separação? Por que eu tirando a convexidade, eu tenho que pôr alguém que tem uma estrutura boa para funções homomorfas, né? Então, a gente consegue demonstrar que se o aberto do contradomínio tem a propriedade de separação, e eu tenho uma função holomórfica que vai de um domínio no fecho de um que tem a propriedade da separação, a imagem dela ou vai estar contida só na borda, vamos dizer, no fecho do A menos o A, ou ela está inteiramente contida no A. Porque, veja, eu tenho que construir uma função que seja a inversa de uma que vai de U em U, que naturalmente ela vai ter aqui de U em U, e nessa construção, quando eu faço a construção, ela cai no fecho desse conjunto, né? Então, aí que acontece? Como ela tem um ponto fixo, né? Porque a F tem um ponto fixo, ela também vai ter um ponto fixo, então ela tem um ponto de A. Se ela tem um ponto de A, ela vai estar exatamente contida no A. Então, por isso que a propriedade da separação vem aí, para que na construção eu possa conseguir obter essa função, a inversa holomorfa também. Né? Bom, e aí o que acontece? Em 2019, nós seguimos trabalhando no tema. Em 2019, nós obtivemos um novo resultado, né, com o Carrion, que é o mesmo, os três trabalhando junto, o Carrion e o Galindo, onde a gente conseguiu mexer um pouco nas hipóteses do teorema. Naturalmente, o que nós tínhamos feito? Nós mexemos na história de ter um Hilbert por um dual, até esqueci de falar, né? Naturalmente, eles tinham provado para Hilbert, nós provamos para um espaço de Banach dual separável, ou seja, nós provamos para todos os LP para P maior ou igual a 1 e P finito, né? Então, ampliamos aí o quadro muito, né, da validade do teorema, né? E nós mexemos nisso e mexemos no aberto, mas nós ficamos naquela história. Bom, se a gente deixa o diferencial ser triangularizável, o espaço sempre é separável. E a ideia era, será que a gente consegue fazer para alguma coisa não separável? Para fazer isso, tinha que ter o diferencial tinha que ser um operador que não poderia ser triangularizável. Então, foi aí que a gente foi buscar
trabalhar com algum operador que pudesse mexer na hipótese do diferencial, que é um operador, e tirar a história do triangularizado, para tentar melhorar um pouco mais, né? E aí foi aí que nós fomos estudar o que eram os Power Bounded Operators, né? Que são os Power? Podia ter definido aí como operador fortemente limitado, mas eu preferi deixar o Power Bounded, né? Um operador é chamado de Power Bounded se eu pego todas as iteradas dele, né? Componho ele com ele mesmo, né? Quantas vezes eu quiser, e quando eu pegar o sup da norma dessas iteradas, isso é finito. Então, ele é chamado de Power Bounded. E o que nós fizemos? Só ser Power Bounded não ia nos ajudar. Eu precisava de um Power Bounded com algumas propriedades a mais. Então, nós fomos demonstrar um teorema de um Power Bounded sobre algumas hipóteses para eu poder obter, por exemplo, que ele é invertível, que é uma das histórias que a gente precisa para fazer a demonstração. Então, o que nós fizemos? Você já tem um Power Bounded e eu preciso que a imagem dele seja fechada. Aí nós vamos assumir que as iteradas ela tem uma subsequência que converge pontualmente para um operador, né? E esse operador para o qual ela converge é uma propriedade boa, eu preciso pôr propriedade nele também. Ou ele é sobre ejetor, e eu preciso que tenha ejetor, ou ele é invertível. E aí, então, esse operador vai ser, então, o meu power bound será invertível. Então, se eu coloco aí que ele tem uma subsequência das iteradas, que converge pontualmente com um operador bom, o que é um operador bom do ponto de vista nosso? Ser invertível. Se eu quiser, se o meu T for injetor, eu posso supor só que ele é sobre ejetor, né? E com isso eu vou ter que o operador injetivo, melhor do que isso, né? O espectro desse T está na esfera. Percebe que eu preciso, se eu quero ser funções biolomorfas, eu preciso que o diferencial dela esteja, o espectro diferencial esteja na esfera unitária. E aí, com essas condições, o espectro desse T vai estar na esfera unitária. E tem mais ainda, né? Se eu escolho uma subsequência melhor, onde eu pego cada elemento como sendo o késimo mais 1 menos o késimo, é possível mostrar que esse power bounded com essas propriedades vai convergir, né? Com essa subsequência, né? Essa subsequência de iteradas converge pontualmente para a identidade. Bom, o que acontece? Quando eu estou num Hilbert, o power bounded é similar ao operador unitário. Então, se você vê, se a gente sai do Hilbert, você tem que pegar o seu diferencial tem que ter propriedades boas, né? Porque se eu estou num Hilbert, o power bound é similar ao unitário, e a gente sabe que o operador unitário, o espectro dele está contido na esfera, né? Então, você vê que a gente vai construindo para poder se aproximar, né? Bom, a ideia da demonstração aí desse teorema, eu vou fazer porque ela envolve né, praticamente operadores. O que acontece? Se o S é invertível, a gente já ganha que o T é injetor. Por isso que se S é invertível, não precisa pôr nenhuma hipótese sobre o T, ele já vai ser injetor. Por quê? Se o T de X vai no vetor nulo, todas as iteradas dele vai no nulo, né? E o S é o limite das iteradas pontualmente. Então, o limite do S de X vai dar, quer dizer, o S como limite desses iterados que são zero, ele também será zero. O S é injetor, então o X só pode ser o vetor nulo, né? Então, ótimo. Então, quer dizer, se o S é invertível, ele é injetor, então eu posso agora, bom, se o S for sobre ejetor e o T é injetor, eu mostro também que ele vai ser invertível. Essa vai ser a história, né, que falta, porque se é injetor, ele já é injetor, então injetor com sobre-ejetor do S, a gente mostra que ele é invertível. No fundo bom, se eu pego um Y do E, eu sei que o S é sobre-ejetor, vai ter um X que vai lá. Então, esse Y, né, o S de X é quem? Ele é o limite das iteradas do T, daquela sequência especial, do X. Então, o meu Y é o limite das iteradas. Então, essa história de trabalhar com as iteradas é boa porque você, às vezes, divide ela num pedaço que te interessa, né? Então, eu posso olhar ela de que jeito? Ela é o T composta com a iterada menos 1, né? Calculada em X. Essa iterada menos 1 calculada em X, para cada K, eu tenho YK, para o T ser injetor, essa sequência YK é Cauchy. Bom, se ela é Cauchy, ela é convergente, e aí esse é o ponto que eu buscava, porque o T desse ponto para onde o YK vai ser exatamente, o T de Y0 vai ser exatamente o Y. Por quê? Porque o T de Y0 é o limite do T de K, o T de K é o T de K menos 1, né, as iteradas menos 1, que juntando com T vira as iteradas do NK, né, isso vai dar o Y, portanto, o T é invertível. Bom, o fato do T ser invertível me garante o quê? Que a inversa de um power bounded também é power bounded, porque a gente consegue mostrar que a inversa dela, calculada qualquer iterada dela, quando eu pegar o supremo da norma, isso vai ser finito. Ou seja,
o supremo do T de N para o N dentro dos inteiros vai ser finito. Então, eu chamo isso de C. E, com isso, a gente consegue demonstrar que o espectro do T no disco unitário e que o espectro da inversa do T também está no disco unitário. Bom, e naturalmente, como o espectro do inverso de T é formado pelos inversos dos elementos que estão no espectro de T, né, significa que esses elementos têm módulo menor que 1 e maior que 1, menor ou maior ou igual, né, eles só podem ser 1. Então, a gente consegue, com isso, mostrar que esse power bounded, nessas condições, né, por ser invertível, vai estar na esfera unitária. Então, eu começo a ter um operador com propriedades boas para eu trocar a propriedade de triangularizável no teorema que nós temos, né? Bom, e também, como eu comentei ali, se eu pego uma sequência especial, eu consigo mostrar que as inteiradas dessa sequência especial faz com que esse T converja para a identidade. Bom, e vamos lá. E se eu tiver, como eu comentei, se eu tiver num Hilbert power bounded, ele é similar ao unitário. Por quê? Porque foi demonstrado por Nagy, nesse paper, acho que é a Nagy que fala, não sei. Se eu tenho um operador power bounded, num Hilbert, então existe um operador invertível autoadjunto que, quando eu componho a inversa desse autoadjunto que eu encontrei, Q, né, no T e com o Q, isso vira um operador unitário. Ou seja, a gente fala que tem gente que chama isso de equivalente, eu chamo ele de similar. Quando eu tenho um power bounded, ele vai ser similar ao unitário, né, num Hilbert. E daí o espectro do unitário no Hilbert é 1, né, está dentro da esfera unitária, entre aspas, né. Então, é isso que, quer dizer, você está tentando tirar do Hilbert buscando coisas que possam te ajudar, né? E aí, dando exemplo, eu preciso colocar a hipótese de que pontualmente o meu operador power bound converge para um sobrejetor, porque isso não é natural entre os power bounded, né? Tem aí o power bound, por exemplo, de L2 L2, né, que anda com a sequência para trás, né, que é um shift, backward shift, significa que leva o xn no x2, etc. Então, esse é um power bounded, porque ele tem norma 1, todas as iteradas terão norma menor ou igual a 1, então o supremo será menor ou igual a 1, é um power bounded, mas percebe, quando eu calculo a iterada m vezes dessa sequência xm, ele vai levar aonde no termo da sequência? Xm mais 1, xm mais 2, né? Quer dizer, no fundo, conforme eu vou iterando, o que vai aparecer aí é o final da sequência de um elemento de L2, isso converge a zero, né? Então, o que acontece? C de xn vai convergir pontualmente a zero. Se ele converge pontualmente a zero, lógico que não converge a um sobrejetor. Por isso que eu preciso de hipóteses lá boas sobre o meu power bound para poder funcionar. E outra coisa, eu precisava exibir um power bound de que não é triangularizável, para mostrar que eu também vou mudar a hipótese do power bound, do triangularizável para o power bound, e tem que ter um power bound que não é triangularizável, né? Então, o que a gente faz aí? Pega uma sequência de elementos na esfera unitária do plano complexo, pega um Hilbert, que é o L2, esse R que está aí, ele é bem gordinho em todos os lados, para dizer que ele não é o conjunto dos números reais, né? Ele é um não enumerável cartesiano com os naturais. Tá? Eu precisava ter aí um conjunto não enumerável, né? De forma que cada elemento da base canônica desse Hilbert, a T leva o E e N no lambda N e N, né? Vou buscar lá a sequência que está no 1. Então, com isso tem norma 1, as inteiradas vai ter norma menor ou igual a 1. A sequência, por estar na esfera unitária, você pode usar o processo de diagonalização, né, de Gram-Schmidt, construir uma sequência onde essa sequência lambda n, para cada n, se eu fizer o produto dela por essa subsequência de números, ela vai convergir para 1, né, para qualquer que seja o n. Então, daí, o que vai acontecer? Se eu pego as iteradas desses T e K e calculo nos pontos da base, né, que é M, isso vai levar no lambda N, porque vai levar no produto dos lambda N, né, dos INs, como isso vai para 1, isso vai para o próprio elemento, ou seja, essa iterada está convergindo para a identidade. E se ela está convergindo para a identidade, está convergindo pontualmente para a identidade. Então, o que eu tenho lá? Um power bounded, que converge para um operador sobrejetor pontualmente, e ele não pode ser triangularizável, porque se ele fosse triangularizável, o meu E deveria ser separável, né? E a gente conseguiu pegar um conjunto de índices não separável para garantir que ele não é triangularizável. Então, eu tenho aí um exemplo de um operador power bounded que converge, né, para uma identidade, que no fundo é um invertível e que não é um triangularizável. E aí vem o nosso teorema, depois de fazer essa construção, o que nós conseguimos mostrar, né? Que se eu tenho um espaço de Banach dual, ele já não precisa mais ser separável, eu tenho um domínio, quer dizer, agora eu preservei um pouco do que eu tinha lá, tirei essa separabilidade, eu tenho um domínio que tem a propriedade de separação, cujo fecho para a estrela coincide,
Uma função holomorfa, que tem um ponto do domínio que ela deixa fixo. Nesse ponto, a diferencial dela, agora eu tenho que impor as condições, porque eu preciso que a diferencial chegue no power bound com as hipóteses boas, né? Então, o diferencial tem que ter operador injetor com imagem fechada, e existe uma subrede das interadas, é aquela velha história, né? Vou fazer as interadas desse operador, e existe uma subrede, né, das interadas dele, que vai fazer ele convergir pontualmente para um operador sobrejetor. Dessa forma, o T vai ser biolomorfo. Veja, o que a gente faz aí é porque nós conseguimos mostrar, né, que, como eu vou usar o domínio limitado, né, a gente vai usar a desigualdade por X, você vai demonstrar que as diferenciais são limitadas, todas as iteradas serão limitadas, e aí, se ela é limitada, ela vai dar um power bound, o Supremo vai dar um power bound. Então, com essas propriedades aí, a gente vai ter que o diferencial é inverso, e a partir daí se constrói, tem uma inversa, e a partir dela a gente constrói a holomorfa que a gente precisa. Olhando um pouco no meu tempo, né, eu tinha previsto demonstrar, mas não, vou fazer só algo aqui atrás ainda, mas sem fazer a demonstração. Observe que eu preciso impor quer dizer, esse teorema tem aquelas hipóteses para garantir a biolomorfa, mas ser biolomorfa não implica que a diferencial dela terá essas hipóteses. Então, a gente tem até um exemplo, né, de que se eu pego o L2 de Z, pego o L2, onde os indexadores são os inteiros, pego o operador, que xn leva no xn mais 1, né? Então, esse F vai ser um automorfismo na bola unitária, ou seja, uma aplicação, é um operador linear, né, que vai ser uma função holomorfa, cuja inversa também é holomorfa. Quando eu pego a diferencial dela no ponto na origem, né, e essa função deixa a origem constante, né, leva a origem na origem, e aí o que acontece? Quando eu pego o diferencial dela no ponto na origem, ela é a própria função, né, porque ela é linear, e os interados vão levar no n mais m. Então, significa que esse n mais m não tem uma subsequência, isso daí não é de Cauchy, né? Então não vai ter subsequência convergente. Ou seja, ter uma biolomorfa não implica que a diferencial dela vai ter as propriedades que nós estamos pondo. Quer dizer, esse teorema não vai ser somente C, né? Ele é um teorema de Ida. E, bom, eu tinha posto aqui, mas a demonstração é muito longa, eu vou andar e vou falar a respeito de um polorário, que a gente, no fundo, demonstra também que se eu tiver espaço reflexivo, né? E um domínio convexo, uma função holomorfa e um ponto que é fixo. Se o operador for injetivo, que eu vou voltar, queria as propriedades que eu tinha anteriormente, e se existe uma subsequência que converge pontualmente para um sobrejetor, a gente mostra que é biolomorfo. Por que eu estou comentando aqui? Porque aquele power bound, a gente pôs que a imagem dele era fechada, né? Mas se eu trocar que ele é um operador fracamente compacto, as demonstrações daquele teorema para o operador eu consigo da mesma maneira. Então, quando eu estou no reflexivo, né, o diferencial, um operador vai ser, o operador linear vai ser fracamente compacto. E aí o teorema que a gente demonstra para o power bound, lá com todas aquelas condições, passam a valer, e daí esse daqui sai como consequência do anterior, porque eu tenho as mesmas condições sobre o diferencial. Tá? Bom, e como um último resultado, né? Se eu tenho um aberto, que é convexo e limitado, no LP, onde o P é maior que 1 e não é 2, uma função holomórfica que deixa um ponto fixo, se a diferencial dessa função holomórfica é um isomorfismo isométrico, e ele tem um autovetor onde nenhuma das componentes é igual a zero, a gente também consegue mostrar que a função é biolomórfica. Esse é um caminho bem distinto do que nós fizemos, porque isso envolveu um trabalho de dois, acho que é chineses, né? E que eles fazem uma isometria, uma isomorfismo isométrica entre as bolas do LP, e isso nos permitiu, através disso, construir a função a inversa da função holomórfica, né? Bom, eu acabei não demonstrando o teorema, porque eu decidi ficar um pouco mais em coisas mais ligadas à análise funcional do que a holomorfia, né? Mas a ideia toda aí está dentro a partir da diferencial, né, por iteradas, que é um processo que o Cantor usa para demonstrar o teorema que ele tem também de inversa de função holomorfa, e é por aí, quer dizer, a gente usa muito o papel das iteradas, que é o quê? Que é essa composição da diferencial por ela mesma. Né? Bom, creio que estou dentro do meu limite, e obrigada por terem participado e ter assistido a minha conferência.